Convidei Josi. Cadê ela? Vamos aguardar aqui. IEG Bahia, TO, gerontóloga de Feira de Santana. Grande profissional, grande profissional. Olá, Josi. Boa noite, Josi. Que bom tê-la aqui. A gente vai ter um papo sobre, né, as disfunções uroginecológicas no idoso. Será maravilhoso. Vamos abordar aí, né, falar sobre esse tema tão importante, tão relevante na saúde do idoso. Seja bem-vinda, Boa Josi. noite, Eu quero que você se pessoal. apresente, por favor, se apresente. E aí, quantas pessoas já tem aqui nesse Instagram? O povo tá entrando, né? O povo está entrando aí, está chegando o povo aí e a gente vai movimentar, viu? Tudo bem, Henry? Tudo bem, Josi. Obrigado por aceitar o convite, tá? Josi é uma Eu amiga, que agradeço. uma pessoa maravilhosa que eu tenho muito carinho. Além de ser uma colega de profissão, colega na osteopatia, vai ser um colega no projeto de pesquisa. Tamo junto, viu? Tá brabo, mas vai rolar. Vai Tá sim, vai fluir. osso. Vai fluir. Como diz Tavares, para cima. É, Me conte, Josi, se vai sim. apresente aí para as pessoas se conhecerem, se apresente aí sua formação, enfim. Vamos lá. Me diz uma coisa, tá bom o meu áudio? A luz tá boa? Tá? Tá tudo certo? Tá Pessoal ótimo. falando aí, como é que tá aí? Deixa eu ver aqui. Como é que tá aí a Fabi voz? Está tudo bem para entrou. vocês? Ó, pode se encontrando Eu aqui. O acho que pessoal tá está se tudo encontrando certo. aqui. Que É, maravilha. Tá bom, sim. Vai lá, se apresente, Josi. então vamos lá. Bom, meu nome é Joseane Conceição. Eu sou fisioterapeuta. Hoje eu atuo com fisioterapia pélvica e com osteopatia, tá? Meu público tem se organizado assim, né? O perfil dos meus pacientes tem se organizado assim mais um perfil de mulheres com dores crônicas, com disfunções do assoalho pélvico, com disfunções uroginecológicas e, por incrível que pareça, todo fisioterapeuta sempre atende um idoso ali, um idoso aqui, mesmo que esse não seja o foco ou a formação, né, exatamente, do Sim, sim. profissional. Mas eu, incrivelmente, comecei a atender paciente idoso. Eu comecei a trabalhar especificamente com idoso e com disfunções uroginecológicas, né, nessa população. Já trabalhei por muito tempo em ambulatório, com fisioterapia uroginecológica, já atendi na atenção básica também, na época da residência. Então, tenho residência em saúde coletiva, os cursos e as atualizações todas em fisioterapia pélvica. E agora a gente está terminando a osteopatia pela Escola de Madrid, que é meu Sim. colega. Isso. Que maravilha. É Eu quis isso. trazer esse tema, tá? Porque muitas das vezes é um tema, é Sim, como se fosse um tabu, né? Eu vejo essa dificuldade, né, Jorge, a gente muitas vezes abordar com o paciente a importância, né, de cuidar da saúde, né, do assoalho pélvico, enfim, tudo que tem, né, as relações que tem isso. Então, é importante que a gente fale sobre esses temas. Tá? sim, Então, o projeto Um Novo Olhar para o Envelhecimento, com Dignidade e Respeito, ele quer trazer isso, resgatar isso. Tá? As pessoas que são referência, que já trabalham, que têm experiência e expertise, para a gente sim, trazer discussões e, o mais importante, o olhar mesmo. Tá? Então, é possível tratar. A gente sabe hoje, né, a fisioterapia cada vez mais ela é uma ciência, então ela vem sim com todo o respaldo científico, né, os estudos mostram sim. isso. Então, a gente precisa trazer isso para a população, para os outros profissionais da saúde, né? E para os pacientes em si, porque muitas vezes os pacientes não sabem disso, tá? Ou sabem Sim, coisas muito pequenas diante do arsenal que tem a reabilitação sim. hoje, tá? Ou Falando sobre acham que é isso, Josi, normal do processo do envelhecimento e não cuida, né? sim, sim.
E não é, né? É importante sempre dizer o seguinte: envelhecimento é uma fase da vida, tá? Envelhecer E, não é uma doença, tá? Então, assim, disfunções, elas exatamente. É um requerem processo. tratamento. Exatamente. Porque fica parecendo que o envelhecimento sempre traz danos. E não é verdade, tá? E Isso, não é assim. exatamente. A saúde das Aham. pessoas, sim. O cuidado com a saúde, sim. Diante de tudo isso, né, tem algumas coisas importantes que a gente precisa falar, né, e aí a gente vai pegar, por exemplo, a gente tem as grandes sociedades, como, por exemplo, a International Continent Society, que ela fala, né, sobre a questão da incontinência urinária como um problema social. Olha só, Sim, sim. é um problema O social. impacto é muito E aí, grande. impactos grandes. Então, vamos começar um pouco falando como referência a isso, tá? Aí a gente fala sobre a Sim, história, vai falando sobre o que é possível ser feito, tá? Existe ótimo. preconceito com relação à reabilitação uroginecológica, né? Então a gente pode sim ajudar os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida, a ter, Sim, entendeu? De novo, resgatar a sua funcionalidade, né? A questão de você ficar restrito à casa, tem quedas, enfim, tem muitas coisas que a gente vai falar sobre isso. O que você observa, Josi, né, no seu dia a dia, na sua expertise, quando você vai abordar um paciente idoso? Quais são as dificuldades, os mitos que eles têm, né, e qual o seu poder de convencimento para poder fazer com que eles façam a reabilitação, que eles possam vir para a reabilitação? Marta, você falou de várias coisas super importantes. Eu vou começar pela questão epidemiológica que você trouxe aí, da importância de como uma das principais disfunções uroginecológicas impactam a saúde das pessoas, né? Então, impactam tanto do ponto de vista pessoal, familiar, social, e também acarretam custo para o próprio sistema de saúde, porque a utilização do sistema for Lúcio, a utilização do sistema ele também tem uma sobrecarga, um custo alto para tratar casos que já estão numa fase muito severa e que poderiam ter sido tratados antes. Tá? Então, esses casos, às vezes, vai para a cirurgia e isso gera um custo muito alto. Tá? Então, a incontinência urinária, dentre as disfunções uroginecológicas, ela é a que mais é prevalente na sociedade, de maneira geral, tá? Ela é muito mais prevalente nas mulheres, porque os fatores que estão associados à incontinência são muito mais relacionados à mulher, então tem a ver com história ginecológica, tem a ver com história obstétrica, então quantas gestações, quantos partos, o tipo de parto, a via de parto, o peso do bebê. Então, são fatores, esses fatores, né, que estão associados, mas também existem outros fatores associados, porque a incontinência urinária, ela também é mais prevalente na população idosa, principalmente acima dos 60, 75 anos, né? Ela é muito mais prevalente, muito mais severa, por quê? Porque ela vem acompanhada de uma série de comorbidades e uma série de fatores, além dos fatores que eu já apresentei aqui, tá? Então, uma das coisas que você falou que é super importante é a questão da mobilidade, certo? A Sim, inatividade, ela gera um impacto na população de maneira geral. Na população idosa, vai impactar mais ainda, vai impactar mesmo. Então, por exemplo, o que é que a atividade física, por exemplo, faz com o indivíduo, né? Ela previne doenças cardiovasculares, ela previne, inclusive, os efeitos da hipomobilidade, né? Da não mobilidade, ela previne, então, por exemplo, quedas e fraturas, etc. Também, tá certo? Porque esse indivíduo mais ativo vai estar fortalecendo, vai estar, enfim. Previne diabetes, certo? Eu falei de doenças cardiovasculares, mas a hipertensão, que é bem também prevalente. Eu estou falando de doenças
que têm relação com incontinência, com aparecimento de incontinência urinária na população idosa. Se a inatividade predispõe ao aparecimento disso, a probabilidade de interferir na continência é grande. O contrário também é verdadeiro. Se é um indivíduo mais ativo, que vive mais em comunidade, que socializa mais, tá? A probabilidade desse indivíduo, aquele potencial para desenvolver alguma doença, ele também é reduzido, certo? É E interessante isso que você está falando. obesidade, constipação, eu não falei, mas obesidade e constipação são Isso, fatores também que também. são muito prevalentes, também Na que população impactam idosa, no aparecimento de incontinência. na população idosa, você falou algumas coisas bem interessantes, Júlio. Por exemplo, a gente fala muito hoje, né, os estudos falam muito hoje sobre as reservas funcionais, tá? Então, manter as reservas funcionais, ela tem uma importância na saúde como um todo, tá? Então, é importante a gente pensar sempre nas reservas funcionais. Então, uma boa massa muscular, uma massa muscular bem treinada, a cognição, entendeu, sendo estimulada, bons hábitos alimentares, uma rotina, o idoso se sentir útil, né? Isso é muito falado hoje, é se sentir útil para a sociedade, né? Então, é aquela história, né, dos indivíduos, né, invisíveis da sociedade. Isso está mudando, por um motivo simples. Tem um monte de idoso, não tem como não ver mais idoso. Até 2050, um quarto da população vai ser idosa, não tem como ver mais lá o tempo todo. Tem uma estimativa para 2060, se eu não me engano, que é de 58 milhões de idosos. Falando no Brasil, hein? É uma estimativa aqui, de um estudo de 2020. Um quarto da população. É isso mesmo. Então, assim, veja o impacto, tá? Então, é importante a gente trazer esses temas, porque você tocou num ponto importantíssimo também, que é a questão do custo disso, tá? Então, o desencadear das disfunções geniturinárias, tá? O homem na mulher, a mulher se cuida mais, eu acho que a mulher tem essa consciência de se cuidar, o homem menos, né, do que a mulher, isso eu observo. A mulher aceita mais, né, ela procura também, o homem já é mais resistente para a reabilitação, até aceitar no sentido, pô, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. E os geriátricos que você falou, que é um dos, que é a imobilidade, tá? Então, a imobilidade traz, sim, grandes problemas deletérios para o idoso, tá? Exatamente. Então, assim, diante disso tudo, o que a gente pode, né, falar, seja para os profissionais, seja para os pacientes, como é que a gente trabalha, né? Então, assim, a reabilitação ginecológica, né, aí você tem um arsenal, né, de técnicas proprioceptivas, biofeedback, você tem low pressure, né, as técnicas hipopressivas, né? Então, tem muita coisa boa para fazer, né? Você tem eletrodo de superfície, você tem os cones, você tem os cones internos, enfim, tem um arsenal, Então, é importante a gente falar para os pacientes o seguinte: existe muitas formas de tratar, tá? Porque também tem, como eu falei, tem os mitos e os preconceitos. Então, a gente precisa tirar essa cortina, limpar isso, para que as pessoas possam ver a reabilitação como algo acessível. Ó, é possível fazer. Isso vai trazer um bom resultado, né? Porque o impacto não é só o impacto das perdas, né? O impacto é social, o impacto ele é econômico, na autoestima, na autoestima, na qualidade de vida, o isolamento, a depressão, as quedas. Por exemplo, tem uma coisa interessantíssima que às vezes as pessoas falam assim: ah, tá com incontinência, perdeu o xixi, escorregou. A maioria das vezes não é isso, tá? Ele sente vontade, ele acelera o passo e altera toda a marcha dele. Ele cai. A queda é por isso. Sabe, né? Exatamente. Então, a queda muitas vezes dá porque fica parecendo que é uma enxurrada, né? Não. É interessante que eles têm um controle, sabe o que eles fazem muitas vezes? Eles bebem pouca água. Isso muda. Que é péssimo, mas bebe pouca água. Fazem essa mudança de hábito. Existem, você trouxe, apontou coisas que me deixou aqui querendo falar de várias coisas. Fernando, olha quem está aqui.
fiquei com vontade de falar de várias coisas. Uma coisa importante que você trouxe foi o seguinte: o que a gente pode fazer? Tem um estudo eu acho que é um estudo de algum lugar na América Latina. Não, é um estudo na Espanha. Na Espanha. Vamos para Fernando. Lindo. É um Bem-vindo, estudo Fernando, Melo. Muita gente aí, muita gente bacana, viu? Que entrou Lúcio. aí. Pô, Lúcio, Luiz Braga, pô, Fabiola, Ricardo Lago, sejam bem, Soraya, Nido, sejam todos bem-vindos, viu? Ó, e aí eu achei muito curioso o estudo, porque ele é um estudo que ele é pensado para o clínico, tá? Para aquele profissional, para o médico que está na ponta, na atenção básica. E aí ele fala o seguinte, ó, como a incontinência urinária, ela é altamente prevalente e ela aumenta a sua prevalência de acordo com a faixa etária, sem contar que se você observa no consultório que aquela mulher, aquele homem, mas principalmente as mulheres que têm vários fatores associados, como eu já tinha dito, apresenta alguns desses fatores associados, a questão da gestação, a questão da paridade, cirurgias abdominopélvicas, etc. Pergunte para essa mulher se ela já teve algum episódio de perda urinária. E aí ele vai, né, lógico, criar um caminho aí para que esse paciente percorra dentro do sistema e como é que isso vai acontecer. Os casos leves e moderados ficam no sistema mais primário e os casos severos vão para um especialista. É isso que deveria acontecer de fato, né? Então, como nós profissionais, tanto médicos quanto fisioterapeutas, muitos de nós fisioterapeutas, já somos aquele profissional de primeiro contato. Se você recebe uma mulher acima de 44 anos, com esses diversos fatores, certo? E aí você colheu lá na história dela, a gente não faz aquela avaliação na osteopatia de vísceras, a gente precisa entrar também na parte geniturinária, porque a gente fica até o intestino ali, e aí só se tiver alguma questão pélvica a gente pergunta, mas é importante fazer esse tipo de pergunta, talvez não para você, se você não tiver para atender, talvez não para você atender, mas para você encaminhar, para reconhecer que existe uma perda ali, né? E para você encaminhar para um colega que possa atender, ou um fisioterapeuta, um colega de área, ou um colega de outra área, um uro, ou o próprio ginecologista, tá? Disfunções sexuais, por exemplo, é uma coisa que ninguém pergunta. Nós não perguntamos. Então, assim, você trouxe no início uma coisa que era, nós temos tanto as pessoas que têm vergonha, tabu, não falam, acham que é normal, mas, por outro lado, a gente tem também um corpo de profissionais que não informa, que não pergunta, que não traz para consulta, né? Então, como tem um monte de colega aqui, o apelo Sim, é sim, esse, né? Ó, se também. recebe mulheres acima de 44 anos, pelo menos é a recomendação mas tem um artigo também, tem um documento também da Nescom que também faz esse pedido, né? Se você atende mulheres em idades a partir de 40 anos, pergunte. Você pergunta para os Isso, pacientes que você isso. atende? Então, perguntem para os pacientes de vocês. Se vocês não Isso é uma têm coisa. recurso, É, encaminhem. ó, porque assim, ó, de novo, a gente às vezes, né, tem essas questões, né? Por exemplo, tem uma colega que entrou aqui, Cláudia, ela fala sobre sexualidade no idoso. Ó, ela é uma pessoa, entendeu? Que entende muito sobre isso, ela fala sobre isso, entendeu? Com Com uma naturalidade. suavidade muito grande. Ela também vai vir aqui e vai falar conosco. É, isso tudo, José, é importante que nós intermediemos isso, tá? Nós, profissionais, eu digo, a gente que é mais jovem, entendeu? Que vem com toda essa carga da compreensão da ciência, entendeu? De poder ser difusor do conhecimento. Então, a gente deve, sim, intermediar isso com o paciente, com o médico, com o familiar, entendeu? E trazer o paciente para a reabilitação.
no sentido de explicar, no sentido de dizer o que, que é, entendeu? Como é feito. E a gente tem que fazer, temos que ser os interlocutores disso, tá? Sim, Isso é muito importante, sim. porque isso é o que vai fazer as pessoas virem mesmo, né? Conhecimento, que é o que a gente sempre Exatamente. tem falado, né? Educação continuada para o envelhecimento, que é falar sobre os Exatamente. temas. E isso é Exatamente. um tema, esse é um tema, perdão, prevalente na saúde do idoso. A incontinência, as disfunções uroginecológicas, a incontinência é uma das, tá? Ela precisa sim ser tratada. E antes disso, diagnosticada, Sim, conversada. Por exemplo, tem pacientes subclínicos, entendeu? Com disfunções, entendeu? Que parece, por exemplo, complicações diferentes com febre. E aí são infecções urinárias, por exemplo, né? sim. Pacientes Isso é com uma alterações, com atividade. infecções e às vezes subclínica e de repente aquilo se exacerba, né? Por exemplo, eu tenho um contato grande com geriatras, né? Primeira coisa que ele pede é um sumário de urina, entendeu? Isso, Para observar exatamente. isso. Porque tem muitos pacientes subclínicos, entendeu? Não, é Subclínicos isso. que Tem pacientes ela que, tem. os pacientes idosos que apresentam cistocele, já vou falar de prolapso, que apresentam cistites, que apresentam as infecções do trato urinário, muitas vezes o sintoma é urgência e Sim. não aqueles sintomas clássicos de aumento da frequência urinária com pouco volume, dor a Ardor, às vezes, urinar, não tem. desconforto, dor suprapúbica. Muitas Não vezes esses é. três sintomas que são clássicos de infecção não aparecem, né? Aparecem a urgência. Por isso que o sumário Não é de aquele. Não, é, a não tem aquela coisa. urocultura. Aqueles sintomas, entendeu? Clássicos, vamos dizer assim, né, de uma infecção urinária, né? Então, é importante a gente entender esse contexto e perguntar isso, né? Por quê? Porque estamos num momento também que as pessoas ficam apavoradas, né? Então, é importante a gente trazer isso também. Olha, como é que tá isso? Como é que tá o xixi? Ah, tá, o cheiro tá Sim, forte. Ah, eu não consegui ir. Entendeu? E a bexiga, né? Ela também envelhece, tá? Então, sim, a questão do MAP, né? Que são os músculos do assoalho pélvico, tá? Eles têm uma relação muito grande com várias coisas. Tá? Então, você tem parte vascular, você tem a parte estrutural, você tem a parte do sistema nervoso autônomo, você tem as diferenças pressóricas, entendeu? E isso precisa ser harmonizado. Tá? Então, uhum, tudo isso a gente trabalha na fisioterapia, tá? A gente trabalha e exatamente. é possível compreender. Então, por exemplo, quando eu fiz o curso lá com o Luc Debady, né, lá em Porto Alegre, né, o francês, ele é de Lille, então ele vem Sim, regularmente dar curso no Brasil. Tinha muitas coisas interessantes que ele falava na época e que agora, para mim, tem um sentido maior. Sabe aquela coisa, você lê uma coisa, vê e você consegue ver de outra forma, só parece em que você outro está momento que parece que a ficha cai, né? a ficha cai. Sabe aquela ficha de Vegas assim? Aquilo ali. E é interessantíssimo. E associando tudo isso, e nós que estamos né, na osteopatia, tem muitas coisas interessantes que a gente começa a entender. Por exemplo, disfunções sacrais e a relação disso com a bexiga, as disfunções de pelve, as desautonomias do sistema nervoso autônomo. Né? Então, tudo isso né, é um combo. Né? Entender o que cada Sim, um faz é importante. E sim, seguindo, né, é importante citar, vamos dizer, as leis da osteopatia, né, que a estrutura governa a função, tá? A autocura, né, a lei da artéria, né, sim, e a questão, entendeu, de tudo isso tá, tá interligado. Né? Então, assim, a unidade do corpo, tudo está ligado. Né? A estrutura, exatamente. questão vascular e a sua capacidade de se curar. Né? Uhum. Então, quando você entende esse contexto, né, por exemplo, o low pressure, né, que é a hipopressiva que foi desenvolvida lá na década de 50, né, o Marcel Coffrayet, né, então ele falava sobre essas questões de você fazer as manobras aspirativas pelo diafragma. Olha que coisa interessantíssima. Né? E aí o MAP, que é a musculatura da sua pélvica, ela vem junto. Aí a pergunta é, tudo bem, essa técnica é descrita lá desde 50.
Mas as pessoas olharam, por exemplo, como é que está o diafragma dessa pessoa? Né? Porque o diafragma é que vai fazer esse movimento. O diafragma tem várias vascularizações. E aí você tem vascularizações torácicas, você tem vascularizações, né, cervicais, e as relações entre essas vísceras, né? Uhum. Então, a mobilidade, por exemplo, o movimento É, respiratório desce as vísceras, né? As vísceras descem em sentido caudal, em sentido aos sim. pés, na expiração, elas voltam. Mas existe outra questão também, que é as questões pressóricas. E aí a gente pode avaliar isso com mobilidade de costela. Né? A gente sabe que existe as questões das mobilidades da costela da primeira à quinta, é uma coisa, né? E da quinta para baixo é outra. Né? E a relação com as vísceras. Então a gente Sim. não pode deixar de considerar isso. O que eu estou Já falando para tá, já tá vocês é, respondendo o Fernando, eu acho, né? espera aí, vamos ver as perguntas aqui, depois eu vou anotando. Fernando tá perguntando, pode continuar, que ele tá perguntando isso mesmo, Ah, sobre as eu vou relações chegar. pressóricas. Seja bem-vindo, Rondinelli, lá de Fortaleza, Ceará. Meu amigo aqui, mundo da ontologia, gente da melhor qualidade. Né? Estudou comigo em Ribeirão Preto. Que maravilha. Olha só, é interessante a gente pensar o seguinte: existe isso é cientificamente comprovado, a mobilidade visceral associada com o movimento diafragmático. Isso é fato, né? Sim, Você tem aí isso descrito, né, muito claramente por Finet, né? Então, é importante a gente associar isso. O que, que eu estou falando, né? Quem trabalha com urogineco, tá? Tem uma amiga Cláudia, que ela trabalha com isso, só com urogineco, né? Vamos dizer, a urogineco clássica. E a ideia da gente trazer, além do tema, lógico, é a gente trazer outras possibilidades clínicas de tratar esses pacientes. uhum. Aí, a proposta é essa. Então, imagine o que a gente pode fazer, entendeu? Melhorando essa harmonia entre a movimentação entre as vísceras, entre o movimento do diafragma e as questões pressóricas, né? Porque o tórax tem pressão negativa, o abdômen tem pressão positiva. Sim. Se você tem uma pressão no abdômen grande, aquele povo malhadão, isso aumenta muito a Trincado. pressão do abdômen. Eu me lembro quando eu fiz o curso com o Luc Debadi, lá em Porto Alegre, eu tinha uma colega da Argentina que era fitness, aquele povo fitness, e ela tinha incontinência urinária. E você via as tensões no abdômen, né? Tá? Então, assim, Ó, isso aí, e você da tá mesma falando forma o disso? inverso. As pessoas com distensão abdominal vai aumentar a pressão também, seja Sim. lá ou seja cá, né? E aí a pergunta é, como tratar isso? Eu vou responder, já. Eu pergunto e respondo. Você pergunta e responde. Equilibrando. Porque a gente tem que ser facilitador, Josi. Esse negócio de ficar, porque eu faço algo. Não, a gente faz algo simples. Só que algo É simples simples, dentro é do simples. raciocínio clínico. Tá? Então as pessoas precisam saber que isso é possível ser feito, equilibrar as pressões, ver se tem alterações, por exemplo. É importantíssimo avaliar a pelve, o sacro, porque essas estruturas elas estão correlacionadas, entendeu? Seja por questões vasculares, neurais e pelas próprias inserções nesses ossos. Então, Olha mesmo aí, com o problema, vai ter quando problema. eu comecei a estudar uro, Tânia está até aqui, que foi minha colega na Quem? Tânia Matos, está até aqui. Seja Foi minha bem-vinda, Tânia. colega, acho que foi em 2012, não foi, Tânia? Acho que foi em 2012, lá na UFBA, no UF. E quando a gente começou a estudar, primeiro a gente começa com foco muito no assoalho pélvico, mas a gente já tinha uma visão que permeava outras estruturas. Então, não é uma visão já é muito fechada no assoalho pélvico, apesar de ainda ser. Hoje, isso também, a gente também não tinha tantos estudos como nós temos hoje. Hoje nós temos estudos falando sobre o posicionamento dos pés e a influência na ativação dos músculos do assoalho pélvico.
Hoje a gente tem estudos falando sobre outros exercícios que coativam os músculos que estabilizam o tronco, né? Esses músculos de coativação, aí de sinergia, para tratar incontinência urinária, né? Junto, obviamente, com um conjunto lá de opções terapêuticas, né? A importância disso. Então, por exemplo, saiu um estudo agora recente falando que como incrementar o tratamento de incontinência urinária em homens que realizaram cirurgia, né? Fizeram a prostatectomia. Porque Sim. ainda existe também uns estudos aí, uma história entre o tipo de tratamento que se faz para mulheres, que foi implementado para os homens, mas é preciso repensar, rever isso, se é isso mesmo, se a forma que a gente vai tratar homens e mulheres será a mesma ou deve ser diferente, e a gente já sabe que sim. Muitas vezes esses homens têm uma hipoatividade de transverso de abdômen, de diafragma ou uma hipertonia ali. Uma outra coisa que é muito comum é a disfunção de sacro por hipertonia de pubo retal. Então você tem lá o paciente não consegue fazer a contração, né, do pubo retal, sente dor à palpação e muitas vezes quando você vai ver ele tem uma alteração mesmo de posicionamento de cóccix. Tá? Você está falando aí das correlações, né? Você falou de o corpo como unidade, de estrutura governa função. Se a gente for olhar direitinho, ó, a gente tem uma pelve, o assoalho pélvico embaixo aqui, tá? Se relacionando com a parte anterior, lateral, todo o ramo lateral aqui do osso, a parte posterior dele, ó, que vai se inserir no cóccix, que é essa pontinha no final, aqui, esse ossinho no final, e com o sacro, tá certo? Uma parte do sacro. Os órgãos também possuem aqui ligamentos que vão se inserir nessa pelve. O útero vai ter ligamentos que vai se inserir no sacro, tá? Então, e aí, encaixando na pelve, nós temos o osso da perna, né? Do membro inferior. O fêmur aqui encaixando. Então, alterações de pé com que altera toda a cadeia ascendente vão alterar o posicionamento dessa pelve, vai alterar esse assoalho pélvico, tanto por essa via, como também pela via muscular que é da ativação do obturador interno, por exemplo. Né? E a cadeia Sim. descendente também vai gerar alteração nesse assoalho pélvico. Né? É importante a gente ter essa visão. Por exemplo, as disfunções viscerais, de abdômen mesmo, abdominal, de vísceras abdominais, né? Mas intestinal, ou que envolve sigmoide, que envolve A válvula, as de pelve, né? A válvula ileocecal, entendeu? A válvula punção, né? fecal, Século, sigmoide, a e isso, esquerda. alterações no, por exemplo, pacientes com constipação, é muito comum mulheres que têm urgência, incontinência urinária de urgência apresentarem constipação, uma história de constipação, né? O combo, Normalmente, o combo normalmente de é o sucesso. combo, normalmente é o combo. E aí, o que a osteopatia faz com a gente, né? Abre o cabeção da gente. Então, quando você vai avaliar sigmoide, quando você vai avaliar válvula ileocecal, vai subindo, você vai encontrando pontos de restrição, vai encontrando algumas impactações ali. Essas regiões, como sigmoide, válvula, se existe restrição ou se existe acúmulo de fezes ali, isso aumenta a pressão na pelve, Sim, com certo? certeza. E aí você tem Pressões e uma alteração de ascensões, né? pressão pélvica Tá também. todo mundo ali, tá todo mundo ali, tudo pertinho, todo mundo juntinho, né? Exatamente, exatamente, E, exatamente. e uma coisa que é importante a gente falar, tá? O conceito hoje moderno é sobre aferências, né?
Então, assim, se você tem um problema, né, porque você tem a questão vascular, que irriga locais, né, a parte vascular leva sangue, né, as artérias e veias e volta, né, para locais parecidos ou semelhantes, você tem a parte do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, Sim. assim, isso tudo vai comandar, é que comanda. Tá? Então, se você tem, por exemplo, você tem disfunções de pelve, por exemplo, tá? Com alterações da dinâmica, né, da musculatura da região, você vai ter alteração da gênero femoral. Você tem sintomas na coxa, você tem sintomas na região da virilha e na região hospital. Isso pode ser causado por uma disfunção de pelve, olha só, uma disfunção de pelve. Então, alterações, por exemplo, pensando de novo nessa questão relacionada à questão neural, dos nervos. Uma disfunção do metâmero, por exemplo, de L2 ou L3, por ali, você pode ter dor no joelho, que tem relação, por exemplo, com o útero. Tá? Aí a pergunta é, uma coisa que a gente, no meu caso aqui, né, nós temos um centro de reabilitação em Salvador. Eu tenho muitos pacientes idosos. Né? E aí o que acontece? Muitos desses fizeram esterectomia. Tá? Fizeram esterectomia e não iam ter mais filhos, só preservaram somente os ovários pela questão hormonal. Aí a pergunta é, esse vazio é ocupado por quê? Eu quero ver aí o pessoal falando. O que é que vocês acham? Comentem aí. O que é que vocês acham que esse vazio que tirou? Porque ali tinha um órgão, ocupava um espaço. Né? Tem uma definição que diz que o útero é o tamanho da mão fechada, né? Da pessoa. Tá? A mão fechada. Então, assim, imagine esse espaço, você tira. O que acontece? O que vocês acham que acontece? Né? Com Deixa esse eu ver o que o órgão povo que foi responde. retirado. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Percepção, afasta. Jeová. Não pode facilitar esse processo O que de vocês acham? Respondam aqui. O que vocês acham? Então, muitas das vezes, né, isso por si só, né, causa alterações na mobilidade e na motilidade da víscera. Tá? As pessoas, muitas vezes, elas têm uma preocupação estética. Né? As pessoas falam, fiz a cirurgia e não dá nem para ver que fez a cirurgia. Né? Então, existe esse apelo estético, né, que eu concordo. Né? Eu concordo que isso é importante. Mas para nós, fisioterapeutas que trabalhamos com funcionalidade, nosso objetivo sempre é trabalhar a funcionalidade, resgatar a funcionalidade, resgatar a função. Esse é o objetivo. O fisioterapeuta, essencialmente, ele trabalha com isso. E as vísceras também se movimentam. Então, é isso que a gente vai trabalhar com os pacientes. Tá? O que vocês acham? Né? Tirou a víscera, tirou ali, e aqui é aquele espaço. O que acontece? Né? Então, muitas das vezes, né, a gente precisa entender essas conexões, essas correlações, e de novo a gente remete, né, a Mr. Steele, ao Dr. Steele, que é a questão da integralidade. Tá? Então, as coisas estão sempre associadas. Sempre Sim. associadas. Né? E aí, como é que a gente trabalha isso dentro da saúde e da reabilitação do idoso? Né? Falando sobre essas disfunções. Né? Das disfunções, a gente comentou, né, a incontinência urinária. Tá? Mas aí a gente tem os prolapsos, né? A gente tem as alterações do sistema, tá? Por exemplo, as obstipações, tá? Que são a questão de ventre. Tão Isso a comum. gente tem, isso tem uma prevalência grande. Né? Por quê? Porque esses pacientes, muitas vezes, eles diminuem a ingesta hídrica pensando na incontinência, né? E isso tende a ressecar as fezes. Tá? Existe o A, ponto. Que a paciente que tem inatividade incontinência também, né? é, Inatividade, uma e alimentação a que não é imobilidade, lá exato. tão sadia, tão equilibrada, É, mas a diminuição da ingestão de líquidos. de É, líquidos. é E o exercício um físico, né? conjunto O de que acontece hábitos com... que. Você comentou do exercício físico. O que acontece com o exercício físico? A gente aumenta a frequência respiratória, cardíaca. O que acontece com o diafragma? Bombeia. Mas ele não só mexe as vísceras, ele mexe toda a parte de líquidos que tem. Tá? Ele bombeia toda a parte vascular, linfática. Então, o exercício físico tem essa perspectiva também, tá?
de você trabalhar o diafragma. Porque, naturalmente, com o exercício, você aumenta a frequência. Quantas pessoas falam, depois do exercício físico, eu consigo evacuar melhor. Por quê? Pois é. E não é só isso. E Vamos isso falar gera uma outra. mobilidade importante Isso, nas exatamente. vísceras, né? E o sistema nervoso autônomo também. Porque Também. a gente brinca, né? Dá um tapa no sistema nervoso autônomo. Então, acorda ele, vamos lá. Então, o sistema nervoso autônomo, ele tende a ir uma eutonia. Ele tende a se equilibrar. Entendeu? E isso vai repercutir, porque o sistema nervoso autônomo, ele é o correio. Ele leva as informações de todos os lugares. Ele comunica todo mundo. Então, se você vê o sistema nervoso autônomo, ele comunica o sistema neuroendócrino, sistema cardiovascular, sistema somático, sistema visceral. Então, é importante a gente pensar nele também. Então, o exercício físico, ele modula o sistema nervoso autônomo. Então, daí a importância. Não é só bater perna, é pensar em modular a sua saúde. E você pode fazer isso. O paciente pode fazer isso, orientar, entendeu? Para que ele faça isso. Então, respondendo lá, deixa eu ver se alguém falou aqui. Peraí. Vamos lá. Simplificando, sabe o que acontece? Aquele espaço vai ser ocupado por alguma coisa. Sabe o que vai ser ocupado? Por fibrose. A fibrose altera o quê? Mobilidade. Se ela altera a mobilidade, ela gera mais ou menos pressão. Ela aumenta a pressão. E aí tende a piorar as questões uroginecológicas. Altera Então, toda a relação ali das próximo, estruturas, né? muito próximo. Quando a Altera gente toda a faz o relação das scanning, estruturas. quando a gente faz o scanning, né, e observa as questões viscerais e as movimentações, as correlações, é notório a alteração de mobilidade. É notória a alteração de mobilidade. E os pacientes que têm cirurgias que tiram, aquilo vai ser acomodado ali dentro. Tá? Então, cabe a gente o quê? A melhorar essa mobilidade para dar balanço a essas vísceras de mobilidade para que elas funcionem. Elas funcionam. Elas funcionam. Por quê? O que você vê? Por exemplo, Fernando, né? Grande Fernando, que a gente chama Fernandinho 4D, faz coisas incríveis aí, nosso mentor aí, né? Cara das invencionices educacionais, Essa, pedagógicas. muito, muito. Essa descrição, né, da face sacro-retrovésico-pública, genitovésico-pública, né? E aí no homem você tem a relação, em vez de ser com o útero, a próstata, né? Então, existe uma conexão entre cada uma delas. Então, alterações cá na frente, relacionadas ao pubis, e cá atrás, relacionadas ao sacro, vai interferir no que está lá dentro. Tá? E a gente sabe das Exatamente. correlações. Então, assim, tem que olhar para isso. Você falou da pelve, né? Então, você tem a pelve e você tem o encaixe do fêmur na pelve. Então, disfunções em pés geram, sim, por tensões ascendentes, né? Influências e aferências, informações lá em cima. Isso também está provado. Sem Você tem dúvida. exames que provam isso. Existem um Por exemplo, conjunto de artigos aí falando sobre isso, né? As sim. evidências Por exemplo, estabilometria estão clínica no circulando. idoso, você vê a quantidade de oscilações e sabe o lado que ele vai cair. O que você faz? Trabalha. Isso é sensacional. Imagina, eu sei que aqui ele não vai bem. Eu vou botar para ele parar. Então, ó, vamos para o lado de lá. Vamos para o lado de lá. Vamos trabalhar. Entendeu? E isso é causado por quê? Você Por dor no percebe, pé? né, que Por alguma algia? tratar a incontinência urinária ou tratar uma condição geniturinária num paciente idoso não é apenas fazer contrações do assoalho pélvico no caso de uma fraqueza muscular, Não. ou relaxamento do assoalho pélvico no caso de uma hipertonia, né? Não é só contrair e relaxar. Tem um conjunto de situações que envolvem tanto o que você pode fazer pelo biológico, né? O profissional pode fazer pelo biológico, mas também existe o impacto que isso gera na comunidade, e aí a gente precisa trabalhar o ambiente também. Então, a gente não dá para ficar só no biológico, só no indivíduo, né? A gente tem outras questões que têm a ver com o ambiente doméstico, que tem a ver com o ambiente, com a própria comunidade onde que ele vive, né? Que ele compartilha, né? Tem a ver com a família. Né? Então, tem a ver com uma série de coisas que a gente precisa, muitas vezes, fazer porque o ambiente, as questões socioeconômicas também vão impactar no agravamento
na severidade do quadro desse paciente. Então, muitas vezes, esse é um indivíduo biopsíquico mesmo, né? Pacientes em que as disfunções geniturinárias já têm um impacto na qualidade de vida tão grande, então o paciente já está choroso, ansioso, triste. Então, e outra coisa, muitas vezes a gente não consegue tratar ele sozinho, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para tratar Claro, essas pessoas. E isso sempre. é outra coisa, Trabalhar é em uma conjunto. lição muito importante que eu aprendi na saúde coletiva, né? De É, compartilhar esses casos, de fazer essas interconsultas, eu tenho muita saudade disso. Mas o que a gente é. pode fazer hoje em consultório é trocar com colegas, é conversar sobre, Sim. é encaminhar. Então, muitas vezes, os pacientes vão precisar de um psicólogo, de um nutri mesmo, e por aí vai. A conversa, né? A conversa com outros profissionais, isso só enriquece o tratamento e beneficia o paciente. A equipe multidisciplinar, sem dúvida, o maior beneficiado é o paciente. Tá? Me perguntam muitas vezes, José, e como é que eu vou tratar isso? Você aí, expert, você trabalha tanto tempo com idoso, me conta como é que eu faço isso tal. Por exemplo, existe um clássico, né, dentro da reabilitação ginecológica, que são os exercícios de Kegel. Né? Os exercícios de Kegel. Né? Que são, assim, amplamente falados, né, há muito tempo, são Tá na comentados, né? internet, tá lá, 10 faz 10 contrai 10 relaxa 5 não sei o que, tá lá. Sim, e assim, ele é amplamente divulgado. Aí eu venho, né, eu trago para o contexto gerontológico. Né? Se você pedir para uma pessoa, né, você evocar algo para ela, faz isso. Tá? E ela entende, ela modula e ela faz o que você pediu. Isso pode ter um delay, pode ter uma demora, porque ela não tem um bom condicionamento, um bom controle, uma boa consciência daquela musculatura. Tá? Então você solicita, mas ela faz. Aí eu pergunto, nós que trabalhamos com envelhecimento e com pacientes com demência, como é que você trata isso? Hã? É que tá. Isso é Então a bem gente tem que ter interessante. Isso é formas bem de abordar interessante. isso. Então, por exemplo, tem Exatamente. pacientes que eles só colocam a mão e fala e faz semblante de dor. Então, por quê? Porque a gente falou da perda, né? Mas existe também as questões das bexigas liberativas. Tá? E a E gente sabe a relação disso com alterações, né? que Desde eventualmente gera alterações perda também. Aí vai virar uma urgência incontinência ou uma incontinência urinária de urgência. depois. Mas no primeiro momento você tem aquela Não, no primeiro atividade. momento pode ser só uma urgência, mas com o decorrer vai É, virar isso. exatamente. E aí, como esvaziar essa bexiga? Como ajudar? Que técnicas? Que técnicas você pode melhorar isso? Né? As técnicas funcionais, hemodinâmicas, entendeu? Elas funcionam muito bem com esses pacientes. Muito bem. Muito bem. Então, assim, imagine um paciente que ele não sabe dizer que problema é isso. A família fala assim, ó, ela não vê xixioso. É isso que eles falam. E aí? Uhum. Isso assusta. Por quê? Você vai ficar levando o idoso para fazer sonda de alívio? Vai chamar alguém para ficar fazendo sonda de alívio? Alguém aqui já fez sonda de alívio? Punk, né? Punk. Alguém aqui já Horrível. fez? Sabe a maravilha que é isso? Como é maravilhoso fazer uma sonda de alívio? Por mais que seja tecnicamente habilidoso, coloque xilocaína lá, mas alguém já fez isso? Tocar na Imagina sua você ter que genitália, fazer isso entendeu? várias vezes. Entrar com a sonda para fazer. É necessário, entenda? Isso é necessário. O que eu digo é o seguinte: será que a gente pode trabalhar para que esses pacientes não precisem fazer isso? Entendeu? São esses questionamentos que eu faço no meu dia a dia. E quando me perguntam, Henri, a gente quer fazer, mas assim, eu sei fazer, né? Eu sei usar cone, eu sei usar contração. Mas se eu coloco ela de estimulação, ela grita. Então não tem como. Por quê? Porque ela tá, o sistema dela está em alerta. Uau! Se você botar a mão nela, ela grita. Se você botar um eletrodo, ela arranca. E aí? Então, assim, esse contexto, e a gente sabe hoje, cada vez mais, né, a gente tem um aumento da população idosa e muitas das vezes tem também um aumento das demências. Não é que envelhecer vai ter demência. Não é isso que eu estou dizendo. Claro que não. Mas o envelhecimento
aumenta, entendeu? A probabilidade de doenças neurovasculares. Isso faz parte, entendeu? Dentro de um processo que isso pode acontecer. Ninguém está falando que é normal ter demência. Não é isso. Então, assim, como tratar esses pacientes, né? É possível tratar. Eu, na prática clínica, eu trato muitos pacientes assim, entendeu? Não dá para fazer, às vezes, ela de estimulação. Então, a gente tem que trazer essas abordagens, que são abordagens que são eficientes. Oi, Josi? É, foi você, eu tô te vendo. Aí, eu tô te vendo. Então, a proposta, É, pode é falar. porque você está travado. Porque você está travado. E agora, eu tô te vendo. Eu tô te vendo, te escutando. Eu também. Voltou. Você tá me Voltou. ouvindo? Oi, pode falar. Agora sim. Pronto, eu tô te vendo. Deu um delay com você, mas Pronto, pronto, pronto. Pode eu tô continuar, recebendo. porque eu não ouvi parte do Ó, que você disse. temos mais 5 minutos. Nossa, o negócio voou, Josi. Voa. Nossa, voa, voa. Falei metade Que o do que eu queria. conhecimento voe e se difunda. Esse é o meu desejo, que as pessoas olhem para o idoso e falem, poxa, tem como a gente ajudar, tem como a gente cuidar do idoso de maneira eficiente, trazer dignidade, entendeu, para o envelhecimento. Isso é muito importante. Só fechando o raciocínio. Uhum. Então, existem técnicas para fazer isso, tá? Que são eficientes, que já estão descritas. A questão é associá-las, avaliar isso. Tá? E é isso que a gente deve trazer, né, para a fisioterapia, contribuir para a fisioterapia. Tá? Josi, né, além de alguns amigos, nós vamos pesquisar sobre essas questões, né? Vamos fazer um trabalho sobre isso. E a gente vai sim trazer coisas boas. Eu tenho certeza que vai vir coisas boas aí. Tá? E a gente trazer um outro olhar. Porque a fisioterapia hoje, né? Ela já é bem descrita, ela já funciona, ela já tem já todo esse respaldo e o respeito da comunidade. Então, a proposta do nosso trabalho é trazer algo e somar. Somar com algo que já tem. Então, a ciência vem para isso, né? Para que a gente vá somando e que isso possa ser Exatamente. replicado, reproduzível pelas outras pessoas. E isso é o nosso papel. Nós devemos contribuir com a nossa profissão, que merece, uma profissão belíssima. Né? E o idoso merece, sim, entendeu? Todo esse cuidado que a gente está tendo. Né? Então, vamos sim trabalhar, né, para que a gente possa evoluir nesse sentido. Josi, está concluindo o tempo, tá? Voou, como eu falei. Né? Eu tô. Quero que você faça as considerações finais aí, tá? Que você fale. Então vamos lá, ó. Diga. Temos Eu vou, dois. as minhas considerações serão no sentido de reforçar para que os profissionais, porque eu estou vendo que tem muita gente aqui que é da área e tal, reforçar que perguntem às pessoas, conversem com elas, né? Questionem não só sobre situações do sistema geniturinário, mas também pergunte sobre disfunções sexuais, né? Sobre sexualidade. A gente precisa, se a gente tiver seriedade para fazer esse tipo de abordagem, né? A gente tem seriedade no nosso trabalho, isso não é uma coisa que vai gerar constrangimento, né? Muito pelo contrário. Uma outra coisa, não só em relação à incontinência, porque é uma situação que é de saúde pública seríssima, mas em relação à questão dos hábitos intestinais. A gente tende a não. A gente, idosos não são assexuados, tá vendo? Mas isso Não, normalmente. a gente vai ter uma live sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Calma, É, se segura, calma. assim, Vai ter uma não, live falando. tem uma Cláudia vai pessoa falar, falando aqui, é espetacular. Padre É espetacular. Alfredo. Calma, calma. Padre Alfredo, ó, vai estar aqui conosco falando. Pense no homem que movimenta aí, tem um trabalho maravilhoso. Ele vai estar conosco em breve também. Ó, quero te Tá agradecer, certíssimo, Josi. Tá? porque. Obrigado por aceitar o Obrigada. convite. A gente vai dar, né, cada vez mais corpo ao nosso projeto, um novo olhar para o envelhecimento com dignidade e respeito,
trazer temas relevantes para o envelhecimento, tá? A Sim. difusão do conhecimento e a educação continuada para o envelhecimento. Obrigado a todos que estiveram Obrigada, aqui, obrigada. Obrigada, que galera, também. pensaram, que fizeram as perguntas. Tem aqui, tá, doutora Josi? Depois vocês seguem ela. Se tiverem dúvidas, pergunta para ela, pergunta para mim. A gente está aqui à disposição para falar para vocês, entendeu? Tirar todas as dúvidas. Mais uma vez, obrigada, Josi. Obrigado a Pronto. todos. Tá, o tempo está aí, estou sendo breve, né? Mas muito Salva a obrigado. live, hein? Hã? Vou salvar, vou Salva a salvar, vou live. salvar. Vou salvar. Beijo a Tchau. todos, tenham uma excelente semana. Boa noite, viu? Tchau, Josi. Muito obrigado. Tchau. Tchau.